Quase 900 magistrados do Paraná vão ser beneficiados pela lei que garante a concessão de licenças, a gratificação por acúmulo de funções ou excesso de processos. Folgas concedidas poderão ser pagas em dinheiro a juízes e desembargadores. O Jornal da Manhã já tinha falado sobre esse assunto ontem, a gente trouxe aqui, só que nós não tínhamos ainda confirmado o total de magistrados que seriam beneficiados com essa nova regra. Ontem à tarde, o Tribunal de Justiça informou, então, o número. São 889 magistrados entre desembargadores e juízes da Corte que acumulam funções e, portanto, poderão ser atingidos com essa iniciativa. A medida foi sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado e já está em vigor. Ela determina que a cada 3 dias de trabalho com esse acúmulo de função, os funcionários públicos podem ter 1 dia de folga, mas os juízes e desembargadores que decidirem não folgar podem pegar o valor em dinheiro, ou seja, por já estarem acumulando a função, os servidores podem ganhar acima do teto constitucional. No Ministério Público, que também teve uma lei semelhante sancionada, atualmente são 102 funcionários que acumulam funções administrativas com suas atribuições típicas, sendo 22 procuradores de justiça e 80 promotores de justiça. O TJ e também o MP aqui do Paraná foram questionados sobre como cada uma das folgas será vendida e sobre o valor que vai ser pago aí para cada servidor que vender um dia de folga. Mas nenhum dos dois órgãos retornou, então, até o momento, essa nossa indagação a respeito dos valores, porque é o que interessa. A gente vê esse número aqui, olha, de 102 funcionários que acumulam funções aí administrativas com as atribuições do Ministério Público e quase 900 no Tribunal de Justiça. A gente está falando de um número aqui bem significativo, então, de magistrados, 889. Mas o que a população precisa entender e o que a gente precisa ter transparência é qual vai ser o impacto financeiro, né, dessa proposta diante desses números aí de servidores. Caso todos decidam vender todas as folgas que possuírem, qual que vai ser o impacto para os cofres públicos? Porque sim, Ministério Público e Tribunal de Justiça são abastecidos constitucionalmente com dinheiro aqui do governo do estado, com o caixa que vem dos recursos dos impostos que a gente paga. E a gente paga muito imposto, hein? Pelo amor de Deus, quanto imposto a gente paga? E quantas pessoas, de fato, entendem que a justiça lhes atende? Eu tenho certeza que o nosso judiciário, o Ministério Público, ele é composto por muita gente séria. A maior parte, inclusive, são pessoas sérias. Os promotores, os oficiais de justiça, os juízes, né, os serventuários da justiça, os desembargadores. Tem muita gente séria, todos, inclusive, com os quais eu tenho a oportunidade de conviver, conversar, percebo que são pessoas dedicadas e vocacionadas. Então eu não estou falando do CPF das pessoas, eu estou aqui agora começando a falar, inclusive, do sistema nosso do judiciário. Justamente por ser um sistema que tem uma série de garantias, a nossa Constituição estabeleceu várias etapas, fases, possibilidades, a gente percebe que para muitas pessoas a justiça acaba sendo lenta. Então tem muitas pessoas, elas olham ali o seu processo e não entendem o que acontece, que elas não têm a justiça ali lhes atendendo, ou numa cobrança, ou num crime que foi cometido contra si, nada. Elas percebem que muitas vezes elas são injustiçadas quando elas buscam o judiciário. Isso não é culpa desses juízes e dessas pessoas, é do nosso próprio sistema. E tem um outro problema adicional, que é essa situação das licenças que a Beatriz trouxe aqui, os dados, ela vem a escancarar. O nosso judiciário, ele é um dos mais caros do mundo, se não for o mais caro. Em 2020, Bia, que é o dado atualizado que eu tenho, o custo do judiciário, ele representava 1,5% do nosso PIB. Pensa o seguinte, todo o nosso produto interno bruto, 1,5% era para custear o nosso judiciário. Era um valor perto de 100 bilhões. Pense isso, nós, com esse tipo de gasto, com esse tipo de escolha de investimento, nós gastamos muito mais no nosso judiciário do que países desenvolvidos. Então, quando a Bia traz aqui e faz a pergunta correta, a gente precisa entender qual é o valor, qual é o gasto, quanto é. É porque é isso, as pessoas que pagam os impostos, elas têm direito de decidir se elas querem um modelo ou outro. A alocação de recursos, quando o cobertor é curto, ela tem que ser decidida pelo momento ótimo. Qual é o momento ótimo? Opa, eu quero investir aqui mais em infraestrutura, o nosso judiciário não funciona bem, o que a gente pode fazer para aperfeiçoar? Existem medidas tecnológicas para garantir que o judiciário funcione melhor, para tirar essa sobrecarga sobre esses juízes? Existe alguma mudança normativa, inclusive que os deputados, senadores poderiam conduzir para reduzir parte desse trabalho? Enfim, melhorar talvez a formação de alguns, né,
membros ali também da advocacia para que tenham processos mais ajustados e a coisa aconteça de forma mais célere? Eu não sei, mas alguma medida deve acontecer. Porque ou você precisa de mais concurso, ou você precisa de tecnologia. O que não dá para acontecer é você realmente ter um judiciário tão caro, a gente perceber cada vez mais penduricalhos, mais coisas sendo agregadas ali nos ganhos desses juízes, desembargadores, membros do Ministério Público, e as pessoas não sentirem que de fato isso transforma as suas vidas. Pelo contrário. Então, é fundamental, e tem muitos parlamentares que nos acompanham aqui, que a gente discuta assim, primeiro a elite do funcionalismo público, que custa muito caro, mas que a gente também discuta ali a eficiência e a celeridade, porque não dá para pagar tão caro assim, 1,5% do PIB, e ter um serviço que muitas vezes fica, muito aquém daquilo que a gente espera.